Recentemente, uma sensação estranha tem tomado conta de muitos que buscam o autoconhecimento. A sensação de que, quanto mais pensamos, mais nos perdemos. E se eu te dissesse que a sua maior ferramenta, a sua inteligência, a sua capacidade de analisar tudo, pode ser, na verdade, o seu maior inimigo? Diferente da ideia popular de que o conhecimento traz paz, existe uma linhagem de pensamento que sugere o oposto. E para entender como o pensamento racional começa a te consumir por dentro, precisamos voltar ao momento em que o mundo ocidental decidiu que pensar era melhor do que viver. Nas antigas ruas de Atenas, surgiu um homem que mudaria tudo. Seu nome era Sócrates. Antes dele, o ser humano era movido pelo instinto, pelo mito, pela força bruta e pela tragédia. Mas Sócrates trouxe algo novo, a dialética. Ele trouxe a ideia de que tudo deve ser passado pelo crivo da lógica. Seus olhos pareciam fixos no que ele chamava de verdade. Seu semblante não se alterava diante dos prazeres imediatos. Ele não se deixava levar pelas paixões, não se perdia na raiva, não se entregava ao êxtase. Havia uma rigidez quase matemática em sua busca, como se ele quisesse apagar tudo o que é puramente biológico no homem. E há uma razão para isso. Sócrates não veio para celebrar a vida como ela é, mas para corrigi-la. Para ele, a vida sem exame não valia a pena ser vivida. Mas, séculos depois, para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, essa foi a maior tragédia da história. Nietzsche olhou para Sócrates e viu nele, não um salvador, mas um sintoma de decadência. Um homem que precisou da razão porque já não tinha mais força para lidar com os próprios instintos. A ausência de causa em Sócrates reflete o medo do abismo. E aqui começa o nosso debate. Seria a racionalidade absoluta uma grande farsa? Seria ela apenas uma armadura que usamos para não encarar o fato de que somos animais selvagens, seres finitos e cheios de desejos contraditórios? O argumento de Nietzsche é que, em várias passagens da história da filosofia, o comportamento racional parece distante, quase desumano. Ele chama isso de o socratismo. O primeiro argumento dessa crítica está na negação do corpo. Sócrates dizia que o corpo era uma prisão para a alma. Ele interrompia os impulsos naturais e dizia: analise-se. É uma frase que parece libertadora, mas pode ser cruel para quem quer apenas sentir a intensidade da existência. Há também o episódio da morte de Sócrates. Ele bebe a cicuta com uma frieza assustadora. Ele não chora, ele não teme. Ele trata a própria morte como uma conclusão lógica de um silogismo. Para Nietzsche, isso é doentio. É a vitória do conceito sobre a carne. Em outra ocasião, Nietzsche descreve como a cultura ocidental se tornou espiritualmente vibrante por fora, mas vazia por dentro, ao seguir os ideais de Sócrates. Com templos de ciência e lógica cheios de métodos, mas corações secos, incapazes de criar algo novo. Mesmo com sua própria saúde debilitada, Nietzsche manteve distância da cura racionalista. Para ele, a dor não deveria ser explicada ou resolvida pela lógica, mas transmutada em arte. Ele aponta para os gregos pré-socráticos e diz: eles sofriam, mas cantavam. Eles morriam, mas antes dançavam. Em seu livro mais polêmico, Assim Falou Zaratustra, temos um dos discursos mais enigmáticos da filosofia. Nele, Nietzsche diz algo que choca a todos que buscam a segurança da razão. Deus está morto. Imagina o impacto dessas palavras para um público que baseava toda a sua moral na lógica divina ou na ordem universal. Naquela cultura, perder a base metafísica era o maior dos medos.
Mas Nietzsche fala da morte de Deus como uma condição para o nascimento do Übermensch, o além do homem. É um discurso que rompe completamente com a lógica de proteção e segurança. O resultado é imediato. As pessoas começam a murmurar. Como viveremos sem uma verdade absoluta? Perguntam. Como saberemos o que é certo se não houver uma régua racional? Nietzsche percebe isso, mas não suaviza suas palavras. Ele apenas responde: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Ou seja, ele não esperava aprovação social alguma para falar a verdade sobre o vazio. Por mais que ela doesse e irritasse os acadêmicos à sua volta, ele falava o que tinha que falar. A razão é apenas uma ferramenta, e quando ela se torna o mestre, o homem se torna um escravo de conceitos. Talvez um dos momentos mais duros da crítica nietzschiana seja quando ele ataca a moralidade cristã e racionalista por serem asfixiantes. Ele vê qualquer tentativa de colocar a moral acima da vida como algo diabólico. Para ele, nenhuma verdade lógica pode interferir na expansão da vontade de poder. Suas palavras são lâminas. Elas cortam o orgulho do homem intelectual sem anestesia. Nietzsche chama os filósofos sistemáticos de sepulcros caiados da inteligência. Bonitos por fora em suas teorias, mas cheios de podridão e medo da vida por dentro. Durante seus anos de lucidez, Nietzsche viu o mundo moderno se transformando em um mercado de ideias vazias. Onde deveria haver o centro espiritual do ser, havia agora apenas a troca de fatos e dados. Então, em um gesto contrário ao homem manso e lógico, ele convoca o espírito dionisíaco. Ele quer o chicote da vontade, ele quer expulsar os mercadores da racionalidade estéril de dentro da alma humana. A vida de Nietzsche, na maior parte, terminou envolvida em silêncio e mistério. Dos últimos 10 anos de sua vida, quase nada sabemos sobre sua consciência. Ele mergulhou na loucura em Turim, após abraçar um cavalo que estava sendo chicoteado. Os registros omitem seus pensamentos nesses anos finais. É um hiato de uma década, um vazio que a história não preenche totalmente. O professor brilhante, o crítico feroz, o profeta do niilismo, tudo isso desaparece no silêncio do hospício. Esse silêncio cria um efeito perturbador. Ele nos mostra um homem cuja existência não pode ser completamente compreendida pela razão que ele mesmo combateu. A ausência de informações nos força a encarar um enigma. Teria ele encontrado a verdade no silêncio da mente, ou foi consumido pelo próprio abismo que tentou descrever? Cada palavra que ele escreveu antes disso parece ter múltiplas camadas. Quando ele amaldiçoa a moralidade escrava, quando ele exalta o eterno retorno, ele está revelando algo sobre o mundo que vai além do entendimento humano comum. Talvez depois de tudo isso você pense que Nietzsche era uma pessoa assustadora, até mesmo difícil de ler, pois ele sabia exatamente o que você estava tentando esconder atrás da sua lógica. E, de fato, ele é a figura mais enigmática da filosofia moderna. Mas tudo o que ele fala, por mais grosseiro que pareça nos dias de hoje, tem um significado. E eu vou explicar agora. Primeiro, você precisa entender que tudo o que você vê no mundo e acha valioso por ser lógico, para a vida em si, isso não significa absolutamente nada. Currículos, títulos, debates intelectuais, planos de 10 anos, tudo isso é uma tentativa de organizar o caos. Mas o caos é a fonte da criação. No episódio em que Nietzsche ataca Sócrates por ser feio e decadente, à primeira vista parece um ataque pessoal rude. Mas o que ele está dizendo é que a racionalidade extrema de Sócrates era uma forma de autoanestesia. Aquele que precisa de regras excessivas para viver é porque não confia em si mesmo para caminhar no escuro.
Quando Nietzsche diz, torna-te quem tu és, ele está fazendo um chamado que transcende os costumes humanos e a segurança da lógica. E nesse chamado, não há espaço para adiamentos ou para a análise interminável que nos impede de agir. A racionalidade, quando usada como defesa, é como aquela analogia sobre a cultura ocidental moderna, vibrante por fora, cheia de termos técnicos e explicações, mas espiritualmente vazia por dentro. Você pode estar vivo, porque seu cérebro funciona perfeitamente, mas se você não sente a batida da vida, se você não tem paixão, você é uma árvore seca que não dá frutos. Então, os argumentos de que devemos abandonar a razão caem por terra? Não exatamente. Nietzsche não queria que fôssemos animais irracionais, mas que não fôssemos computadores humanos. Apesar de ele ser um homem firme, que não se importava em desagradar, ele também demonstrava uma profunda sensibilidade. Ele chorava pela música de Richard Wagner, ele se encantava com as belas montanhas de Sils Maria, na Suíça. Ele entendia que a verdadeira inteligência é aquela que serve à vida, e não aquela que a disseca até que ela morra. Para Nietzsche, a vida é uma tragédia, mas uma tragédia que deve ser aceita com um sim entusiástico. O perigo da razão é que ela quer um mundo sem dor, um mundo sem riscos, um mundo onde tudo é explicado. Mas um mundo assim é um mundo morto. O verdadeiro milagre não está em entender tudo através do pensamento racional, mas em entender por que, às vezes, o silêncio da mente é a única resposta honesta diante da grandeza da existência. Porque, entre todas as expressões possíveis do pensamento humano, a mais elevada não é a que resolve o problema, mas a que nos ensina a amar o destino, com toda a sua dor e toda a sua beleza. A razão pode ser sua maior inimiga se ela te impede de ver. Mas se você conseguir olhar para além dela, talvez encontre o que Nietzsche chamava de a grande saúde. E você, está apenas pensando na vida, ou está realmente vivendo ela?